Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como a pandemia ajudou a digitalizar o marketing esportivo no país? Marketing esportivo é entretenimento ou não é? E atletas são vistos como marcas? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o Eduardo Baraldi, que é CEO da Octagon Brasil. Tudo bem, Eduardo? Prazer estar contigo. Fala, Pesotti, obrigado pelo convite aí, fico honrado de participar de um podcast que já passou tanta gente relevante aí do mercado de marketing e de outros mercados, então é um prazer falar aqui com você hoje. O esporte depende muito da relação do público com as marcas, né? Como que a quarentena mudou isso já e como vocês estão tentando antecipar para o pós-pandemia, né? Vocês estão tentando também digitalizar um pouco mais o setor. Como vocês estão trabalhando isso aqui no Brasil? Assim, Pesotti, o mercado esportivo, ele, assim como vários mercados, mudou, né, com a quarentena, com a pandemia, ou mesmo com a pós-pandemia, que a gente fala muito em pós-pandemia, a gente ainda está vivendo ela, mas ela tem transformado muito a forma como a gente trabalha, assim, e inevitavelmente vou ter que entrar um pouco no que já virou um clichê de falar do novo normal, mas ele está aí no mercado esportivo, assim como no entretenimento, de fato a gente está tendo que se reinventar, né, não pelo fato de que necessariamente a pandemia tirou as pessoas dos estádios ou que impediu por um certo tempo das competições de continuarem acontecendo, mas pelo fato que eu acho que nesse período fez a gente refletir muito, assim, repensar muito dos modelos num processo de autoavaliação. E tem mostrado como frágil é o nosso mercado esportivo, né? E principalmente no Brasil, como muitas vezes a gente vê alguns modelos um pouco ultrapassados, né? Sejam aqueles modelos de gestão, modelo de remuneração, modelo de relação com o patrocinador. E eu digo isso porque reflete muito, né, no marketing, como as marcas se relacionam com o fã. Porque qualquer ação que você vai fazer dentro do mercado esportivo, ele faz parte de um ecossistema muito grande, né? Então ele impacta uma cadeia que tem entidade, clube, órgão público, arenas. Então, se essa cadeia não estiver muito em sintonia, ela vai prejudicar inevitavelmente, né, a criatividade, a eficiência e todas as oportunidades que o esporte proporciona. E eu acho que esse momento não só expôs essa fragilidade estrutural, como acelerou movimentos, como você falou, do processo de digitalização. Ele já deveria ter sido realizado com mais força no passado, né? Mas a gente foi obrigado a rever muito dos formatos de transmissão, desse engajamento com o fã, da forma como fazer as campanhas, e o digital e a tecnologia somados mostraram que, para a gente, que não é só uma solução para o momento, mas é uma solução para o futuro do esporte mesmo, né? Do marketing esportivo. E felizmente eu vejo que parte da nossa cadeia aqui tem entendido isso e visto como uma oportunidade de que o digital foi para o mercado esportivo, acho que tem quase que foi a descoberta da pólvora, assim. É um processo de expansão de horizontes, onde novas oportunidades vão aparecer, em ambientes diferentes do que a gente estava acostumado, mas que eu acho que isso mostra que é um complemento, assim, o processo de digitalização, ele não vem para revolucionar o mercado esportivo, o marketing esportivo, mas ele vem para trazer novas possibilidades. Então, e ele não vem para ser um oposto do que é o que a gente estava acostumado a fazer, né, dos ambientes físicos, porque o esporte é muito disso, né? Você estar numa arena, você está numa competição, e o digital ele trouxe possibilidades de engajar, olhando a jornada inteira do fã e trazendo oportunidades de engajamento que são muito interessantes e de alguma forma nesse pós-pandemia, ou mesmo nesse momento já, eu acho que a gente volta de uma relação diferente ou enxergando muito mais possibilidade do que a gente via antes. É por isso que eu falo que é a descoberta da pólvora assim, para o marketing esportivo, porque parece que era algo que não existia e a pandemia falou, peraí, você pode fazer isso aqui que você fazia antes fisicamente, você pode fazer no digital. Então, assim, eu acho que foi um choque positivo, mas que mostra que você consegue fazer ações tão legais quanto, às vezes até melhor, porque você ganha muito mais escala, você fala com públicos diferentes, você consegue complementar a experiência que nem todo mundo tem a possibilidade de vivenciar na pele ali, no físico, algumas coisas que o esporte proporciona e que as marcas utilizam muito desse ambiente. Então, eu só vejo com bons olhos, mas é como você falou, a gente precisou da pandemia chacoalhar a gente para poder entender que a digitalização ela era necessária há muitos e muitos anos. Mas, enfim, acho que a gente tem que olhar para frente e ver que talvez a gente está utilizando aí mais com um motivo ruim, mas trazendo um resultado positivo para o esporte.
E agora falta um pouco também, a próxima missão agora é, de repente, explicar isso para as marcas, né? Eu queria que você contasse para mim um pouco da atuação da Octagon, quais são os principais clientes, o que vocês estavam fazendo de legal no pré-pandemia, o que vocês estão tentando fazer agora daqui para frente. Boa. Bom, a Octagon, a gente já é uma agência, na verdade, norte-americana, né? Nasceu em 84 nos Estados Unidos, hoje já está presente aí em mais de 20 países, e no Brasil a gente está desde 2009, né? Nos Estados Unidos, principalmente, ela nasceu como core mesmo, a consultoria esportiva. Lá é um mercado muito maduro, né, onde o esporte já é algo muito cultural, o investimento das marcas, e normalmente, historicamente, né, o que a Octagon sempre fez foi ajudar essas marcas a entrarem no esporte de uma forma efetiva, né, conseguindo entender a marca, os valores e os desafios de negócio, e em cima disso desenvolver plataformas, mapear e negociar patrocínios e construir toda essa estratégia de investimento no esporte para conseguir criar essa relação duradoura com o fã. No Brasil, a gente também nasceu assim, em 2009 para 2010, a gente pegou o início da década de ouro que o esporte passou, que começou no PAN em 2007, no Rio de Janeiro, e foi até os Jogos Olímpicos de 2016, e a gente começou também muito com essa visão de contribuir para as marcas. Então, por 6, 7 anos, a gente viveu isso muito com grandes clientes, com os 2 picos do esporte no Brasil, que foi a Copa e os Jogos Olímpicos, conseguindo aí ajudar esses grandes clientes a trazer uma otimização do patrocínio e uma alavanca daquilo que a gente via como inserção dentro do esporte. Né, depois desse período, a gente começou também a investir não só na parte, né, e durante também isso, a gente não só fez a parte de consultoria, né, estratégica, como começou a olhar toda a régua, né, do de A a Z, para expandir também para ativação, BTL, Experiential, as 1000 nomenclaturas diferentes que tem para falar sobre o marketing promocional e etc. Então, a gente começou também a executar muito desses projetos, né, indo de ponta a ponta, e depois também num processo começou a expandir para o entretenimento, né, Rock in Rio, Tomorrowland, CCXP, etc. Então, a gente vem aqui num processo, né, de expansão, né, de olhar basicamente 3 grandes pilares aqui de atuação, que é o lado da consultoria, primeiro, segundo o experiential, e o terceiro a parte de atletas, que a gente também gerencia a imagem de alguns. E o que a pandemia está fazendo a gente acelerou também o nosso processo, a gente fala, muitas vezes critica o nosso mercado, mas a gente muitas vezes faz as mesmas coisas, né, que é também utilizado a pandemia como um processo de aceleração da expansão daquilo que a gente consegue fazer para as marcas, então também da digitalização, do uso da tecnologia. Então a gente vinha organicamente e acelerado agora para conseguir ter mais ferramentas para atender essas marcas que estão inserindo no esporte ou no entretenimento, mas também a gente começou a observar que a gente tem o papel de ser ainda mais protagonista no nosso mercado. Então, muito dessas críticas que a gente faz, a gente também deveria olhar não como um crítico, mas como alguém que pode contribuir para a profissionalização do mercado esportivo e de entretenimento, né? E como a gente contribui isso para que isso seja, que vá para o próximo nível. Então, a gente passou nesse momento a cada vez mais ter produtos próprios, assim. Então, isso começou lá atrás, quando a gente criou o nosso camarote, né, junto com a Carol Sampaio, e por 2 anos realizou na Sapucaí. A gente, junto com a Globo, fez os Jogos Eletrônicos Escolares, e outras coisas que a gente está desenvolvendo, mas, por exemplo, na pandemia a gente criou o nosso podcast também, para a gente poder falar para a nossa indústria e juntar nomes relevantes para falar de diversos pontos de vista sobre as paixões que as pessoas têm, a gente fala muito sobre não só esporte e treinamento, mas com o passion point, né, que são paixões que as pessoas têm por certos, pela cultura, pela gastronomia, pela arte e qualquer modalidade esportiva. Então a gente começou a entender que a gente pode produzir conteúdo proprietário para profissionalizar e para trazer opiniões relevantes, como também produzir conteúdo educacional. Então a gente criou o World Football Summit, que foi aí uma edição totalmente digital, onde a gente trouxe o melhor da indústria do futebol para discutir o futuro do esporte. O Corinthians está para fechar um contrato de naming rights que é pouco comum no Brasil, né? Eu queria que você me falasse um pouco das possibilidades que a empresa não pode deixar de aproveitar, né? Quais são os exemplos de outros locais do mundo que podem ser aproveitados e utilizados como benchmarks numa negociação como essa? Bom, Pesotti, eu vejo com muito bons olhos essa novidade que vem do Corinthians, né? Os naming rights são uma ferramenta muito boa para o clube, porque gera de fato uma nova receita considerável e para a marca que consegue de fato gerar uma visibilidade junto do clube, né? No caso do Corinthians, que é uma grande audiência do futebol nacional. Então, quando você olha outros mercados como o norte-americano e o mesmo europeu, esse formato de naming já existe há um tempo e tem um amadurecimento
principalmente pelo fato que toda a cadeia envolvida ele entende a importância desse ativo, né? Dos clubes e das entidades que entendem as contrapartidas e trabalham para que esse investimento tenha um retorno em outras frentes, como em conteúdo de ativação, como na criação da cultura, para que o estádio não pegue eventualmente o apelido ou outro nome, que são algumas discussões que já foram recorrentes aqui também, porque não adianta aquilo estar no papel, tem que ser utilizado na prática. O clube tem um papel de fomentar para que essa cultura do time reforce o nome do patrocinador. Então, eu acho que é importante também que as marcas entendam que o naming pelo naming, sem ativar, não faz sentido. E o papel também da mídia de dar a devida visibilidade nas transmissões e nas notícias. No Brasil específico, existe uma certa barreira, e exemplos do passado que a gente já vivenciou e vivencia até hoje, principalmente do lado de mídia, que eu vejo que tem aí 3 clubes, se não me engano, 3 clubes que têm hoje essa propriedade fechada, têm feito um bom trabalho para reverter, apesar desse desafio. Então, acho que para o Corinthians isso é um golaço, se de fato concretizar, e ele vai ter que fazer sua parte agora. E para a marca que for, e para o bem do mercado, para ter um case positivo, a gente tem que essa novidade possa se tornar mais frequente, tem que tomar cuidado para que essa cadeia toda colabore. Então, essa discussão de mídia que já está rolando, de fato consiga mudar o panorama não só para o Corinthians, mas para todos, e que a marca sabe explorar esse 360. Então, pensar que só patrocinar, você precisa pensar eventualmente no retorno de mídia que pode ou não ter de acordo com essas negociações que vão ser geradas, mas pensar que isso não pode estar no nome do estádio, para não virar cenografia, ou só ir para um site, enfim, não é assim que funciona. Tem que explorar a arena como um todo, conquistar o torcedor para ele também jogar no seu lado. E pensar, claro, como são 20 anos, 30 anos, 10 anos de patrocínio, eventualmente, pensar no longo prazo. Então, tem cases muito legais como do City, do Arsenal, da Juventus, do Bayern, conseguiram ter sucesso nessa propriedade e o patrocinador líder. Você falou dos anos de ouro, né, do marketing esportivo no Brasil. A gente viveu, sei lá, quase 10 anos de que as pessoas falavam muito disso. Muita empresa abriu, né, não só de marketing esportivo, mas de live marketing, né, para ativar os patrocinadores, e a grande maioria delas fechou, né? Você acha que isso foi uma estabilização normal do mercado? O mercado não se profissionalizou tanto quanto poderia ter se profissionalizado também. Você fala do protagonismo da Octagon também. Você acha que a gente podia ter ido um passo à frente na profissionalização do mercado, olhado para alguns exemplos que tem fora do Brasil e ter ido até lá? Ou você acha que seria mais ou menos, aconteceu o que mais ou menos era esperado mesmo no país? Depende, assim, a gente tem aquilo que a gente esperava ver e tem aquilo que a gente sabia que ia ver no Brasil, né? Sabendo de todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui. Assim, eu acho que a gente viveu essa década de ouro e, de fato, era o melhor trampolim que a gente tinha, né, impulsionador para o mercado esportivo crescer. Se você me perguntar, puta, ele cresceu. Eu acho que quando você olha estruturalmente o mercado esportivo, né, arenas, entidades, instituições, foi uma grande decepção. Agora, quando você olha o legado que ficou nas pessoas, né, onde você teve gente que a gente sempre fala, né, teve acesso ao padrão FIFA de trabalhar no mercado esportivo, e de fato a gente teve acesso ao mais alto nível profissional de gestão esportiva, de marketing esportivo. Eu acho que de fato a gente desenvolveu pessoas muito boas. E são essas pessoas que estão dando continuidade no mercado esportivo no Brasil e construindo cases muito interessantes. Tá? Inclusive, você olhar pessoas trabalhando em Copa Jogos Olímpicos, estão aí, estão em clube, estão em entidade, estão em marca. Tem para todo lado você vai ver alguém que trabalhou durante esse período aí em algum player do esporte nessa época. Eu acho que, então, o legado para mim é de pessoas. Quando a gente fala das agências também, eu vejo que durante esse período a gente viu 2 tipos de agências. Aquelas que utilizaram o período para se aproveitar um pouco da situação, né? Eu acho que estou falando de uma forma bem simplista, mas são estratégias diferentes, que olharam muito curto prazo, né? Buscaram ali formas de aproveitar o boom, de surfar uma onda, né? De conseguir utilizar a mídia que o esporte proporcionou ali naquele momento e conseguiram aproveitar, mas não à toa, não deram continuidade, como você mesmo falou, várias fecharam. E teve outro tipo de agência que acabou usando o momento para se, de fato, alavancar, como eu falei antes. Então, trabalharam diretamente com esses eventos, aproveitaram aquilo para desenvolver as pessoas, para conhecer e ter acesso a diversas referências e deram continuidade. Então, hoje em dia,
tem, claro, ainda as agências que estão vivendo do esporte num número muito melhor, mas aquelas que de fato conseguiram ver a importância e a relevância do esporte e entendem como o mercado funciona, porque trabalhar com esporte não adianta, não é o mesmo jeito de trabalhar publicidade, não é o mesmo jeito de trabalhar outros segmentos do marketing, você tem que entender, porque tem certas particularidades que são muito diferentes do que outros mercados ensinam para a gente. E tem as agências que estão usando ainda o esporte como um pano de fundo, né? Muito pela visibilidade que ele proporciona. Então, eu acho que quem continuou foi quem vive do esporte e sabe das diferentes particularidades, e até a gente, que eu acho que a gente se enquadra em ter aproveitado o momento e hoje viver do esporte olhando ele 360, de conseguir até ajudar nessa banalização do termo marketing esportivo, porque a gente, quando vai falar de ações, né, de ativação dentro do mercado esportivo, a gente começa a competir com um pool de agências muito grande. Só que você também tem que saber que mesmo numa ativação específica, você tem que entender o contexto. E assim como você olha campanhas, tem uma confusão do termo entre marketing esportivo e mídia no esporte. Marketing esportivo é diferente de mídia. Marketing é usar o esporte como ferramenta para a construção de marca, de propósito, de apoio a uma causa, de se aproximar do público, de gerar receita, né, seja com patrocínio, licenciamento, campanha, conteúdo, experiência. E mídia é você usar aquilo como, né, um momento específico de visibilidade. Então, se você não souber diferenciar essas coisas, você vai ter as agências de publicidade que vão fazer campanha utilizando com mídia, mas tem agências de marketing esportivo que vão olhar o 360, onde você vai criar relações duradouras. Então, você tem que pensar no esporte como longo prazo nesse sentido. Então, eu acho que no final do dia, tentando responder essa pergunta de um jeito mais prático, é que eu acho que quem sobreviveu é quem conseguiu entender que não é para amadores o mercado esportivo, mas que a gente veja muito amadorismo, mas não é para amadores quem é que vai conseguir trazer resultado aqui dentro desse âmbito. Mídia e marketing volta já. Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O marketing esportivo, ele tem como se desvencilhar do entretenimento ou hoje é praticamente uma coisa só, né? Antigamente a gente dizia que o esporte era uma coisa, entretenimento é outra, mas na verdade são coisas que não são mais indissociáveis, né? Sem dúvida. Para mim, eles são uma coisa só, ou pelo menos deveriam ser uma coisa só, Episódio. É só você olhar os cases de sucesso, né? Nos Estados Unidos, que é a maior referência do mercado esportivo no mundo. Eles sabem melhor do que ninguém criar entretenimento, né? Você pode ser o maior apaixonado pelo esporte, pensar que você só gosta daquele esporte por aquilo que acontece dentro das 4 linhas, mas quando você olha a jornada inteira, você assiste um jogo da NBA com o Air Jordan no pé, com a jersey do LeBron, você vai para a arena, você quer chegar antes para aproveitar o tailgate, porque tem um show, você tem ali a oportunidade de conversar com os seus amigos, de fazer um churrasco, de comer um hambúrguer, de você passar na loja, no intervalo tem ali um show, você participa, você interage com a hashtag das marcas no intervalo. Então, assim, se você olhar o esporte só como em performance, na minha visão, ele não se sustenta, né? Você tem que enxergar o todo. E, infelizmente, quem insiste em achar que você tem que separar só performance e que só o performance sustenta, como é o caso do Brasil, você olha o futebol, que tem um lugar mais apaixonado pelo futebol do que o Brasil, né, ou o brasileiro, e você vai ver os cases de marketing esportivo sempre são vindo de fora, porque conseguiram trazer esse vínculo, né, do esporte com o entretenimento e olhar a paixão que as pessoas têm como um todo e olhar toda a jornada, inclusive entendendo que muitas vezes você tem paixões que se misturam, né? Quando você olha a paixão pelo futebol americano e você olha a paixão pela gastronomia, tá lá, você tá vivendo um pouco dos dois. A NBA com a música, que é uma mistura melhor do que essas duas paixões. Então, tudo isso somado traz possibilidade de lazer e entretenimento, que você acaba, inclusive, atingindo públicos que não iriam só para o lado da performance. Quantas pessoas assistem um Super Bowl sem entender a modalidade, sem entender o jogo em si, mas estão lá acompanhando porque, como um todo, é um espetáculo. E hoje é difícil explicar isso para os anunciantes, para os parceiros, ou você acha que as marcas têm acreditado mais
apesar da crise, né, a gente tem um pequeno número de anunciantes que investem no esporte. Você acha que apesar de tudo, quando tudo isso passar, né, como a gente brinca, mais marcas vão olhar para esse propósito de esporte com entretenimento, ou a gente vai ter um problema aí nos próximos anos? Eu acho que as marcas de alguma forma estão entendendo já que o esporte ele tem a possibilidade do entretenimento e que isso acaba expandindo as possibilidades que você tem, mas eu acho até que pro momento que a gente está vivendo de crise, a gente pode ser que veja um pouco da diminuição do investimento no esporte, que para mim eu acho errado, porque você tem que enxergar o esporte como algo a longo prazo, ele não deveria ser, né, ser impactado por uma crise, por exemplo, né, e eu acho até que, inclusive, esse momento é o melhor momento para você investir no esporte, porque muitas das modalidades vão sofrer, e eu acho que talvez se você abraçar uma causa, uma modalidade, e impulsionar aquilo, e conseguir muitas vezes até migrar. E aí, quando eu falo de marcas, né, você perguntou de ter um impacto de enxergar o entretenimento, para mim, o impacto não é enxergar o entretenimento, mas é enxergar as diferenças de você investir em publicidade e as vantagens de você, muitas vezes, migrar uma fatia do teu investimento em mídia tradicional para você ir para o esporte e conseguir construir aquele investimento no esporte como uma ferramenta de entretenimento para o teu consumidor. Mas, infelizmente, eu acho que a gente vai ver um pouco de queda do investimento no esporte pelo momento que você vai ter que tirar de algum lugar pela crise. Mas eu acho que se a gente passar por essa barreira, as marcas já estão vendo que o investir no esporte não é só o que a gente estava acostumado a ver como visibilidade, mídia, mas sim você entender que você pode produzir um conteúdo fantástico dentro do esporte, né? E que vai ter um engajamento muito diferente, você conseguir olhar a jornada do fã como um todo. Porque as marcas falam muito em buscar um propósito, né? O esporte tem isso, né? A alma do esporte é esse propósito, né? Desde ajudar comunidades mais carentes até patrocinar grandes ídolos, né? Tudo faz parte de um grande propósito, né? Talvez uma oportunidade que as marcas estão deixando passar, né? Sem dúvida. Inclusive, isso, aproveitando o momento, você vai conseguir criar um outro tipo de vínculo para o fã. Porque se você começa a ver uma debandada do esporte, nesse momento, como a gente viu de novo, a gente vai falar sempre da década de ouro, mas do pós-década de ouro, a debandada que teve de muita marca, enfim, as marcas o fã, desculpa, ele vai ver aquilo como, olha, pera lá, era só o momento? Então, se aproveitar agora, onde tem uma crise aí inevitável, e você conseguir abraçar e criar algo em cima disso, você tem uma oportunidade que talvez a gente não tinha no passado. Então, acho que de fato existe uma possibilidade aí de olhar o esporte com outros olhos. E como você falou, o lance do propósito é muito verdadeiro, como as marcas têm visto, e o esporte é propósito por si só, o propósito de dar a possibilidade para jovens ali terem uma vida melhor, uma ferramenta social, ou mesmo o simples propósito de uma marca pegar essa paixão e fazê-la ir para uma outra potência pela forma como ela produz conteúdo, cria experiências, ou como ela incentiva o detentor daquela propriedade, muitas vezes que é um clube, uma entidade esportiva, de fazer aquilo ir para um outro nível, assim, de fato trazer o lance do entretenimento. Então, eu acho que a possibilidade agora é até maior. Se as marcas virem essa oportunidade, a gente tem chance de fazer coisas aí grandiosas. Falando em fazer coisas grandiosas, né, um dos sócios da Octagon é o Ronaldo Nazário, né? E ele aparece pouco como sócio e como trunfo da agência. Você acha que ele deveria aparecer mais ou ele guardadinho como sócio está melhor assim? Eu acho que é engraçado eu já recebi bastante essa pergunta e discuti sobre ela algumas vezes. E a gente sempre se perguntou como utilizar a imagem do Ronaldo. Eu acho que a resposta, na verdade, foi não utilizar a imagem dele, e sim utilizar a força que ele tem comercial e de relacionamento. Então, eu acho que quando você olha até o mercado de agências, né, o mercado publicitário como um todo, toda a construção que você faz em cima de grandes nomes, elas geram um resultado muito bom. Só que pode ser que no longo prazo, a gente tem visto casos recentes, de quando essa grande figura ela se desvincula da operação, ela se desvincula do todo, você perde um pouco daquilo que foi construído muito em cima daquela persona. Eu acho, inclusive, nossa sociedade como um todo, o mercado publicitário, por consequência, está vivendo um momento de desfragmentação do poder, né? Desfragmentação da voz, desfragmentação de todo mundo ter um poder e uma autonomia de mudar nosso mercado. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive isso,
a gente tentar fazer o inverso e construir tudo em cima da imagem do Ronaldo, talvez não seja a melhor estratégia. Então eu quero construir, né, no caso pelo momento que eu estou vendo aqui dentro, eu quero construir o Octagon com a força que ela deve ter como Octagon, como valores de marca. E o dia que eu não estiver mais aqui, que ela continue com a mesma força, assim como o Ronaldo não estiver aqui, que continue com a mesma força. Então acho que a gente pensou muito mais em ter um super trunfo comercial, então ele já trouxe contatos que ele consegue conectar qualquer pessoa do mundo, isso é fato. Quero preservar a imagem dele, como quero preservar a imagem da Octagon, que já veio com uma imagem, né, que já vem construindo, carregando uma história global também. Então, acho que nossa opção foi muito mais usar poder de relacionamento comercial do que a imagem, porque a gente acaba preparando o terreno para o que vier pela frente, assim. Então, acho que isso foi algo que a gente pensou desde 2016, 2017, quando o Ronaldo entrou, e vem se permeando, por isso que a gente não vê tanto ele como representante da agência, e muito mais o homem por trás do negócio. Vocês tomam conta de imagem de atleta. Hoje é mais complicado fazer isso por conta dos inúmeros pontos de contato de rede social, o tempo inteiro tendo que pensar no que o atleta vai falar, no que o atleta vai postar. Talvez antigamente era mais fácil lidar com isso, hoje tem que ter conteúdo o tempo inteiro, né? 24/7, como você falou, é Instagram, é Facebook, é Stories, é Snapchat, é TikTok, o cara tem que criar um monte de contato. Hoje é mais difícil pensar nisso, ou os atletas se tornaram mais fáceis porque eles sabem da importância disso também? Eu diria que se tornou mais fácil, na verdade se tornou ainda mais completo um trabalho de construção da imagem do jogador. Então, quando a gente fala de um jogador, um atleta, uma celebridade, enfim, um ativo que você quer construir, você tem que ser visto como uma marca também. Se você se vê como uma marca, meio que o caminho está andado, porque você tem que construir os valores dessa marca, o posicionamento, o propósito, tudo que a gente tem falado aí também tem que ser visto dentro da visão de um atleta, né, de um asset. E para construir uma marca, hoje você tem muito mais ferramenta. Então, você tem as redes sociais, você tem sai muito mais notícia, você tem enfim, as coisas que a gente tem visto, por exemplo, com o Neymar. Ele construiu tudo aquilo usando o Instagram dele. No passado, ele precisaria da relação com um veículo, eventualmente, para poder construir, através de PR, aquilo como ele gostaria de ser visto, ou como dentro do momento da transmissão. Né? Então, acho que agora você tem muito mais ferramenta para se engajar com o teu fã, né? Você construir ali milhões de pessoas que querem saber aquilo que você consome, aquilo que você fala, aquilo que você vive. Então, acho que as possibilidades são muito maiores, mas você tem que ter muito mais vontade, porque se você deixa de fazer, você fica para trás. Então, tem gente fazendo muitas vezes que nem é tão não tem tanta performance quanto você, mas se vende muito melhor. E muitas vezes tem marca que está preocupada mais com boa imagem do que o melhor dentro de campo. E você tem que estar afim de fazer aquilo. Então, se você passar pela barreira vontade de ser uma referência como imagem, você tem muito mais possibilidade. Claro, você também está muito mais suscetível a críticas. Então, a foto de você eventualmente num evento pré-concentração pode vazar, um comentário numa rede social pode gerar uma grande repercussão. Então, eu acho que ao mesmo tempo, os dois lados da moeda, assim, ao mesmo tempo que você tem muito mais possibilidade de ferramenta, de engajamento, de construir a sua imagem como marca, você também está correndo ali, você tem um teto de vidro onde você tem que tomar cuidado com todos os passos que você dá. Ficou mais fácil, mas ficou mais difícil. Resumo ficou mais esse, fácil, né? Ficou mais difícil, exatamente. Basta saber aproveitar essa oportunidade da melhor forma. Queria que você me citasse uma campanha ou uma ação de marketing que você olha e fala assim, nossa, queria muito estar nessa, queria ter muito ter feito isso também. Sabe que eu não tenho talvez uma ação publicitária ou de marketing, mas tem um projeto que eu falo dentro da Octagon que eu queria muito ter feito, que foi o documentário do Jordan, o The Last Dance. Assim, para mim ele materializa um pouco do que para onde o mercado esportivo tem que estar, né? Um documentário que depois de 2 décadas foi disponibilizado, mais na verdade, né, 3 décadas foi disponibilizado, com um conteúdo tão relevante do esporte, com a visão de como as marcas se aproveitaram desses momentos, de como você se constrói o grande ídolo, da importância do conteúdo, da importância de você dar acesso para aquilo que acontece no backstage, né, e de você conseguir saber disponibilizar isso de um jeito tão relevante. Eu queria ter feito parte da construção, da publicação do Last Dance, assim, acho que foi, para mim, um exemplo
do marketing esportivo na veia, com eficiência, criatividade e sendo falado a todos os cantos por quem não só ama o basquete ou o Jordan, mas por quem ama o esporte, e mais até porque quem viveu essa época e viu como o esporte ele ditou outros comportamentos, os estilos de vida, a moda e tal. Então, eu sempre falo dentro de casa lá, eu quero fazer um Last Dance nosso aqui. Então, para mim, a maior inspiração que eu tenho aí de case, que, de novo, por isso que meus cases, minha referência não é uma ação publicitária, mas sim um documentário excepcional como foi esse. Para quem quer assistir, é o Arremesso Final, né? Na ESPN e Netflix, né? Foi lançado, muitas pessoas só assistiram depois que estava tudo no ar já, né? Não queria ver capítulo a capítulo, e que mostra um outro lado também do ídolo, né? Não é só aquele ídolo desejado por todo mundo. Em certos momentos você olha e fala assim, nossa, jura que ele era assim, né? A gente está falando de gestão de atleta, né, de imagem, talvez com redes sociais tão em evidência naquela época, talvez ele tivesse sofrido, talvez ele tivesse mais ferramenta, como a gente falou antes, mas ele pudesse ter sofrido aí com algumas coisas que a gente não imaginava que existiam, como você falou. Então, de novo, é tudo sobre construção de uma marca. E ele soube construir por um momento. Então, ele também tem que saber como é que constrói hoje, sabendo que o momento é outro. Então, para mim é uma referência em vários aspectos. Legal, Baraldi. Obrigado pelo tempo, viu? Boa sorte aí. Obrigado, Pesotti. Foi um prazer bater esse papo com você. De novo, parabéns pelo podcast, você ter conseguido aí construir aí conteúdos tão relevantes, falar tanto de conteúdo aqui. Você criou o seu sabendo quem é o público e sabendo trazer as pessoas certas. Então, parabéns. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.